Olá pessoal, sou Juliano Cortes, engenheiro eletricista da Comando Engenharia, e no vídeo de hoje nós vamos prosseguir com nossa apresentação desse OP320. Hoje nós vamos fazer a comunicação da IHM com o nosso CLP. Então vamos lá, pessoal. Essa IHM, a OP320A, se comunica via Modbus com o CLP. Então no vídeo passado eu mostrei como que comunica essa IHM com o CLP, mostrei o programa, que é o editor dele. E hoje nós vamos configurar a comunicação dele com o CLP, que vai ser uma rede Modbus RTU. Na tela então tem aqui os parâmetros da rede Modbus. Esses parâmetros eles têm que ser seguidos tanto pela IHM quanto pelo meu CLP. IHM vai ser o mestre, CLP vai ser escravo de D1. E vou fazer uma rede RS485 com a taxa de transmissão 19.200 kbps, sem paridade, 8 bits de dados e um stop bit. Essas são as características da rede Modbus que eu vou configurar tanto no OP320 quanto no meu CLP, que vai ser o escravo da Modbus. Nessa tela aqui eu tenho a saída serial do OP320, essa porta aqui. Falei saída serial, não, porta serial. E os pinos 8 e 9, que são esses dois aqui, eles são o A e B do meu RS485, que é a interface serial de comunicação que vai trafegar o protocolo Modbus. E lá no CLP eu tenho aqui os meus canais A e B da interface RS485. Eu vou ligar, aqui é o B e aqui é o A. Eu vou ligar o A no A e o B no B. Bom, primeira coisa, vamos configurar a rede Modbus aqui no meu OP320. Eu vou ligar aqui. Vou abrir o meu OP320. Então tá aqui, está aberto o meu OP320. Vou começar um novo projeto. Vou utilizando um OP320A, que é o meu equipamento. E ele pergunta que tipo de conexão vai ser um Modbus RTU operando com master. Tem vários outros, pessoal. Eu vou escolher aqui então o Modbus RTU e o OP é master, é um mestre. E nas minhas configurações, eu tinha falado antes, taxa de transmissão 19.200, 8 bits, 1 stop bit e sem paridade. Ok. Então, são feitos parâmetros de comunicação. Outra coisa importante é a minha porta de comunicação. Está no 8 aqui. Bom, então quem estiver fazendo junto comigo, fique atento na porta de comunicação. Aqui, pessoal, são as telas. Essa aqui vai ser a minha tela 1. E legal, pessoal, que não sei se vocês viram, eu coloquei uma telinha que eu vou chamar de apresentações. Se eu clicar aqui, ó, Picture, colocar aqui, por exemplo, o símbolo, que é uma imagem, olha só, e colocar aqui, eu coloquei uma imagem parecida com aqui da Comando Engenharia, e colocar um texto aqui, e vou escrever Comando Engenharia. Então a minha tela 1 vai ser uma tela de apresentação, pessoal. É só uma tela de apresentação. Então tá aqui minha tela de apresentação. A tela 2, eu vou chamar de tela 2. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer uma tela de supervisão. Eu vou colocar aqui uma lâmpada
Vou colocar aqui supervisão. Opa. Vou colocar só M0. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um LEDzinho que vai ficar piscando no CLP. Eu vou criar, quando eu for fazer a programação do CLP, eu vou criar uma maneira que a minha M0 vai ficar piscando. E aí eu vou fazer a supervisão. Então eu puxei uma lâmpada e chamei de M0. E quando eu clico na lâmpada, eu tenho aqui as características dela. E aí ela pergunta qual que é a estação, né, o PLC Station. E eu vou configurar o meu PLC como Station 1. Então tá aqui, 1. E o que é Coil? Coil é a memória que ele vai buscar. Então ele pode buscar em várias memórias. E aí, pessoal, essa interface aqui desse OP320 com o CLP ficou muito simples, muito simples. Então eu vou colocar 0 aqui. Eu já sei que ele vai buscar lá na memória 0, porque o M0 é um coil. É muito simples, não tem como ser mais fácil. Então eu vou deixar 0 aqui e já configurei a minha comunicação Modbus, já configurei a porta, eu vou fazer o download. Então, pessoal, vou clicar aqui no botão download, ele vai escrever aqui, percentual, feito o download. Vejam, eu tenho aqui o meu sim comando engenharia na tela 1, se eu clicar aqui para baixo, ele vai aparecer o connecting, ou significa o seguinte, que ele já está usando essa porta para tentar conectar com o CLP. Ele não apareceu o conteúdo, ele apareceu o connecting. Ele é direto, pessoal, não precisa habilitar a comunicação, apertar iniciar, configuração, comunicação, nada disso, ele já sai tentando comunicar. Pois bem, agora eu vou fazer o lado do CLP. Para fazer o lado do meu CLP, eu abri o meu GX, que é o programador da Mitsubishi, que programa esse CLP aqui. Vou criar um novo projeto, é um FX3U, ok? Vou consultar em que porta que ele está colocado. Com 3, tem que vir aqui e falar que é na com 3. Tá, minha comunicação e fazer um teste de comunicação. Ok, está comunicando e vamos começar. Primeira coisa que eu preciso saber, pessoal, os parâmetros da minha comunicação. Eu sei que é uma taxa de transmissão de 19.200 kbps, sem paridade, 8 dados, 1 stop bit e o CLP ID1. Então eu tenho aqui uma memória lá no CLP, um registrador chamado D8120. Se eu for no manual, eu tenho aqui esse quadro que me fala todos os parâmetros dessa D8120. Então, por exemplo, o primeiro bit dessa D8020 é se o meu pacote de dados é de 7 bits ou de 8 bits. Eu já sei de cara que é 8 bits, porque eu configurei 8 bits no EHM. Então esse primeiro bit, o bit 0, ele é 1. Então tá aqui, pessoal. 1 aqui, primeiro bit, 1. Depois eu tenho que saber a paridade, se é 100, se é par ou ímpar. Se é paridade, se tem paridade. E eu coloquei que não tem paridade, então é 0, 0. Então, esses dois zeros aqui significa sem paridade. Stop bit, eu tenho um stop bit, então vai ser 0. Então tá aqui, stop bit 0. Depois a taxa de transmissão, então em várias aqui, eu escolhi 19.200, então eu tenho que colocar 1001, tá aqui, 1001. Depois eu tenho o start symbol, terminator, como a gente não usou, tudo 0. E B10, B11 também 0. E por último, o que vai ser o CLP? Ele vai ser lá embaixo, que está circulado, 0100, vai ser slave, logo aqui, vai ser um slave. Então 0100. Se eu pegar esse número e passar para decimal, ele vai dar 16.529.
nós podemos conferir isso. Eu pego aqui a minha calculadora e coloco 16.529 e coloco aqui para programador. Decimal 16.529. Vejam o que é em binário: 0, 100, 000, 1, 001, 001. Vamos pegar lá 16.529. Deixa eu tentar pôr o calculador aqui junto. Deu certinho, pessoal, olha só. 0, 100, 000, 1, 001, 0001, que é o 16.529. Esse é o número que a gente vai colocar na D8120. E aí, pessoal, tem algumas configurações de manual do CLP que eu tenho que configurar. A D8120 ela é a configuração da comunicação. Eu vou colocar o número 16.529 pelo motivo que eu expliquei na tela anterior. Vou colocar na D8129 eu vou colocar o número 20, que é o timeout. E na D8121 eu vou colocar 1, porque a D8121 é o ID do escravo. Vai ser o escravo ID1. E eu fiz uma observação aqui que tudo isso, esses números aqui podem ser configurados só uma vez. Só no primeiro ciclo do CLP, feito esses escritos aqui, não precisa ficar rodando de novo. Então eu vou usar a memória 8002, que é a memória de primeiro ciclo do CLP. Rodado esse primeiro ciclo, ela já está lá. Certo, pessoal? Bom, vou voltar então no GX. Primeira coisa que eu vou fazer é puxar um contato M8002, que vai para 1 no primeiro ciclo do CLP, depois vai para 0. E já vou fazer um move. Vou move K16529 para D8120. Deixa eu confirmar. D8120, 16529. D8120, 16529. Vou fazer também o seguinte, eu vou fazer um outro move aqui. K20 para minha D8129. D8129. E por fim eu vou fazer o último move, que é 1 para D8121. Fazer um move para move K1 M8121. Aqui é D. Coloquei então 16.529 na 8120, na 8129. Isso aqui é a configuração da minha comunicação. Feito isso, o CLP já vai entender que ele é escravo e já tem que sair comunicando. Vou fazer também o seguinte, eu tenho aqui, eu vou colocar um clock de 1 segundo, esse aqui M8013, na M0, que está lá no, eu configurei na HM a M0, deixa eu só ver aqui, clock de 1 segundo, M8013. Eu vou colocar essa M8013, que é um clock, vai ficar acionando a minha M0, porque a M0 é um LED lá na IHM. Aqui vai para 1, a M0 vai para 1, aqui vai para 0, a M0 vai para 0, e aí eu vou ver essa lâmpada piscando lá na minha HM. Feito isso, eu vou fazer o download para o meu CLP. Feito o download, vou monitorar aqui a minha lógica, como é que tá. Tá aí, pessoal, ó, a M0 está piscando. Eu estou com esse valor aqui na 8120, esse valor na 8129 e esse valor na 8121. Logo meu CLP está comunicando, certo, pessoal? Ok, então agora nós vamos lá para a IHM, vamos fazer a conexão física da IHM com o CLP.
Estou aqui na minha HM, se eu clicar aqui para baixo ele ainda está tentando conectar, pessoal, não está conectando com nada, certo? E uma coisa muito importante é como que a ligação física dessa porta serial aqui da minha IHM com o CLP. Aqui na tela eu tenho como que a ligação física, a minha porta serial. Então já perceberam que o cabo que eu uso para programar a IHM tem que ser outro, é diferente. O pino 8 é o meu B da RS485, que é a interface física da Modbus, onde corre o protocolo Modbus, e o meu 9 é o A. Logo eu vou ligar 9 no A e 8 no B. A no A, B no B, para poder fazer essa comunicação. Tá aqui. Eu peguei e fiz esse cabinho aqui, um cabinho bem amador, mas ele está conectado corretamente. E vejam, já estou conectado aqui no CLP, no 8 e no 9, o fio preto, o fio preto é o 9 aqui na serial da IHM, e o laranjado é o 8. E olha só, eu vou conectar na IHM. Estou conectando. E olha só, pessoal, a comunicação é instantânea. Ele já está fazendo a M0. A M0 já está piscando na mesma velocidade do M0 lá do CLP. Deixa eu puxar aqui o CLP, como é que tá? Então tá aí, pessoal. Bom, para o vídeo de hoje era isso que eu tinha para falar. No próximo vídeo nós vamos aprender a fazer comando. Eu vou dar comando da IHM para o CLP e o CLP vai acender as lâmpadas e eu vou monitorar as lâmpadas aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.